Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente tem o conteúdo dessa semana, que é alguns pontos do segundo capítulo, que trata da reta real. A gente inicia com a definição do que é a equação geral da reta. A toda reta R do cartesiano, ou seja, do plano cartesiano, está associada a pelo menos uma equação do tipo dessa aqui de baixo, ax mais by mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais, com a e b não nulos simultaneamente. Então, uma reta real, ela sempre vai ter uma equação geral, uma equação desse formato aqui, com a, b e c números reais e com essa observação importante, que eles não podem assumir o valor de zero ao mesmo tempo. Mas o a ele pode sim ser igual a zero, o b também, mas não ao mesmo tempo. A pergunta é como calcular a partir de dois pontos, Como que a gente pode encontrar a equação geral de uma reta se a gente tem apenas dois pontos que estão sobre ela? Bem, a gente vai fazer esse cálculo a partir dessa matriz aqui, dessa matriz 3 por 3, ou uma matriz quadrada. Por que 3 por 3? Porque são 3 colunas e 3 linhas que geram ela, por isso esse nome. Nessa primeira coluna, reparem que a gente tem um x, logo abaixo x1 e logo abaixo x2. Esse x é um x genérico. O ponto x1 que está logo abaixo, ele é o x do primeiro ponto dado. E embaixo, x2 é o x do segundo ponto dado. O mesmo acontece na coluna aqui de y, que é a segunda. A gente tem um y genérico qualquer, embaixo um y1, que é o y do primeiro ponto, e o y2, que é o y do segundo ponto. E para fechar, na terceira coluna, ela é formada apenas de uns. E esse determinante, ele sempre vai ser igual a zero. Por quê? Porque isso vai nos dizer que esses pontos estão alinhados. Se eles estão alinhados, eles estão sob a mesma reta. Por exemplo, temos dois pontos. O ponto A, com o valor de x igual a 3, valor de y igual a 2. E o ponto B, valor de x menos 2, valor de y menos 1. Então, como a gente está montando essa matriz aqui? Na primeira coluna, só valores de x. Então, temos o x genérico, o 3 e o menos 2. Na segunda coluna, apenas os valores de y, o y genérico, o 2, que corresponde ao primeiro ponto, e o menos 1 do segundo ponto, do ponto B. E, para fechar, a coluna de uns, e isso igual a zero. Então, são dois passos para a gente fazer esse cálculo. O primeiro passo, eu estou separando aqui, a gente vai fazer o produto das diagonais nesse sentido aqui que está apontando aqui as setinhas. Então, nessa primeira diagonal aqui, que a gente chama de diagonal principal, a gente vai fazer o produto de quem? X vezes 2 vezes 1, ou apenas 2x. O 1 eu estou aqui encobertando ele, tá? Ele não está aparecendo aqui, ele não está visível, mas é como se tivesse. Então, aqui a gente vai ter o produto dessa primeira diagonal ou diagonal principal, que é igual a 2x. Então, ou eu passo aqui para cima, ou eu desço aqui, tanto faz. Seguindo aqui, eu vou fazer o produto de 3 vezes menos 1, e eu volto lá para a ponta, para multiplicar com 1 que está aqui. Então, o resultado disso vai ser o quê? Menos 3. Por quê? 3 vezes menos 1, menos 3, vezes 1, continua sendo menos 3. Por fim, sobrou o y vezes 1, que é y, venho aqui para a ponta, vezes menos 2, que é igual a menos 2y. Então, a primeira parte, eu vou fazer o produto das minhas diagonais nesse sentido aqui da setinha, tá? Começo pela minha diagonal principal e aí eu passo para as demais. Quando eu faço o cálculo dessa daqui, por exemplo, para finalizar eu venho aqui para a ponta e multiplico com o número que está aqui. Com essa diagonalzinha aqui, eu finalizo o meu produto
vindo aqui para a pontinha da matriz, multiplicando com esse 1 aqui do exemplo. Qual é o meu segundo passo? Eu vou fazer o produto, mas agora no sentido contrário. Então, começando pela diagonal principal, agora nesse sentido, a gente vai fazer o produto de 1 vezes 2 vezes menos 2, que isso é igual a menos 4. Passo aqui para cima, y vezes 3, venho aqui para baixo, vezes 1, e isso é igual a 3y. Por fim, 1 vezes menos 1, vezes x, e isso é igual a menos x. Qual é o detalhe? Como eu estou trocando agora o sentido do meu produto, eu vou ter que trocar o sinal dos resultados. Eu posso fazer isso direto, ou seja, aqui eu tenho 3y como resultado. Ele está positivo, eu vou fazer a troca direto para deixar ele negativo, ou eu posso fazer como está aqui. Eu peguei os resultados, coloquei eles dentro aqui desse parêntese e o sinal de menos aqui fora. Por que isso? Porque isso aqui é que vai fazer a troca desses sinais. O 3y que está positivo, quando eu multiplicar com esse menos aqui fora, ele vai ficar negativo. O menos 4, quando eu multiplicar com o menos aqui fora, fica positivo. E o mesmo acontece com o menos x aqui dentro. Quando eu multiplicar com menos aqui fora, ele também vai ficar positivo. Então, juntando os dois passos, eu tenho esse resultado aqui. Então, menos 2y mais 2x, menos 3, e agora eu faço aquela troca de sinais. Menos 3y mais 4 mais x, é lembrar do produto. Menos com mais, menos, menos vezes menos, mais, menos vezes menos, mais também. Agora é só fazer a soma. Aqui eu tenho 3x como resultado, porque eu peguei esse 2x e somei com x que está ali na ponta. Então, o resultado disso é 3x. Eu tenho menos 5y aqui, por quê? Porque temos aqui menos 2y menos 3y. Ora, sinais iguais, repete o sinal, no caso aqui é menos, e fazemos a soma. Então, menos 5y. Por fim, o que sobra? Menos 3 mais 4. Lembrar, sinais opostos, repita o sinal do maior, que no caso aqui é do 4, por isso mais, e faça a subtração. Então, a gente fica com 3x menos 5y mais 1.